Olá, meus amigos. Hoje, sexta-feira, estou aqui, Vânia, trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré. Após ouvirmos essa música dedicada a Maria de Nazaré, estamos aqui para desenvolver mais uma atividade ligada à doutrina espírita. Lembrando que a Casa Espírita Maria de Nazaré localiza-se no município de Poá, a Rua João Pecne, número 537. E a casa está aberta ao público às 19 horas e todo domingo às 9 horas. Na sexta é uma palestra baseada no Evangelho segundo o Espiritismo e aos domingos sempre um tema voltado para a família, mas sem nunca deixar de lado os fundamentos, os princípios da doutrina espírita. É uma alegria estarmos hoje mais uma vez reunidos, porque as nossas lives acontecem todos os dias na hora da Ave Maria, às 18 horas. E hoje, como fazemos toda sexta-feira, nós abordaremos pequenos trechos de 3 obras da doutrina espírita. Primeiramente, o livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A segunda obra é o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, uma questão do Livro dos Espíritos. Meus amigos, vou convidar a todos vocês, para fazermos uma prece, mas eu gostaria de saber antes dos amigos se o som está chegando bem, se vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem. Alguém pode me dar aí um toquezinho, fazer um positivo, um ok, para que eu possa saber? Porque por vezes pode ser que tenha travado e eu não estou sabendo. Alguém pode me dar um toque? Está ok. Muito obrigada, Cidinha, Nelson, Norma, muitíssimo obrigada. E também o Zuca, né? Também já deu um toque. Então vamos lá, meus amigos, vamos fazer a prece? E juntos, a prece sempre é melhor. A energia, ela é mais ampla, atinge muito mais corações, então vamos unir as nossas forças, os nossos pensamentos, sentimentos e corações? Então, vamos fechando os nossos olhos materiais, abrindo os olhos espirituais, fazendo a prece, a oração dominical que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Quem está entrando agora, muito boa noite. E nós vamos iniciar a atividade neste momento. Então, a primeira obra é o Fonte Viva. E a lição que abordaremos hoje é a de número 44. Tenhamos fé. Como esse tema é importante e oportuno nos dias que estamos vivendo, não é mesmo? Vamos lá então. Vou preparar-vos lugar. Jesus. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos.
Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é julgado, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista, oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Que linda mensagem! E ela nos mostra, de forma muito acentuada, como o cristão, o verdadeiro espírita, ou ainda qualquer pessoa que não tenha vínculo com qualquer religião, mas que ouse fazer o bem, como a pessoa é encarada, como ela é alvo de críticas mordazes. Então, por mais que a pessoa que queira fazer o bem, ela esteja imbuída das melhores intenções, como a maior parte do mundo ainda está voltada para o materialismo, ainda não se cristianizou, as pessoas são tidas como tolas, vaidosas, essas que tentam fazer o bem, tolas, vaidosas, orgulhosas, relaxadas, covardes. Então, de fato, nós precisamos ter na justa medida que seremos julgados, todos nós, pelos nossos atos, mas se estivermos com a nossa consciência tranquila, se a atitude que tomamos, ela está baseada no amor, nos ensinamentos do Mestre Jesus, não temos que temer o julgamento alheio. Então, como diz o texto, quando procuramos tratar a todos com respeito, sermos benevolentes, tolerantes, nós somos bananas. Mas isso não pode nos impedir, não pode atrasar a nossa vontade de fazer o bem. Sigamos adiante, apesar de todo julgamento. Quem de nós já não passou por uma situação dessa? Perdoou? Ai, você perdoou? Mas você tem sangue de barata. Imagine que eu ia perdoar fulano se ele tivesse me feito isso. Sabemos que perdoar é inteligente. Aquele que não perdoa assina a própria condenação e vai sofrer na carne aquilo que não conseguiu perdoar no outro. Então, sigamos confiantes, com fé. Não nos importa a opinião do mundo, importa sim o tribunal da nossa própria consciência, porque no frigir dos ovos é isso que importa, o que a nossa consciência nos fala. E sabemos que a lei de Deus, ela está escrita na consciência de cada um de nós, mas muitas vezes com atitudes equivocadas, comprazendo-se em fazer o mal, nós
não conseguimos ouvir a nossa consciência, pois que a deixamos de lado e ouvimos tão somente as sugestões do mal. Mas tenhamos fé. Se trabalhamos no bem, chegaremos lá. Onde chegaremos? Chegaremos na luz com Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos agora para o trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. O tema escolhido já foi por várias vezes abordado, mas é sempre bom relembrar, é sempre bom. Esse tema é muito relevante, sobretudo nos dias atuais, em que enfrentamos uma pandemia e que precisamos nos nutrir de fé, de esperança, de coragem, para que estruturalmente nós tenhamos força para seguir adiante. E a doutrina espírita, ela é um arcabouço de princípios que nos fortalecem se forem devidamente interpretados à luz da razão, à luz também do amor, do nosso coração. Então, o tema do Evangelho hoje está contido no capítulo 5º, um dos maiores dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é para menos, o tema do capítulo 5º é Bem-aventurados os aflitos. Quem de nós, meus irmãos, não passa por aflições? Que levante a mão ou que se pronuncie aí no nosso chat, aquele que nunca passou por aflição, nunca passou por sofrimento, por tribulações. Nós sabemos que todos estamos sujeitos a passarmos por dificuldades, a passarmos por desafios, porque espíritos como nós, que fomos chamados a viver no mundo de provas e de expiações, ainda necessitamos, por uma questão evolutiva, de sermos continuamente testados para podermos aproveitar as lições e, em tempo breve, deixarmos um mundo de expiações e provas para aspirarmos a um mundo de regeneração. Mas para isso, já que estamos num mundo em que o sofrimento é inevitável, que saibamos sofrer. E é este o tema de hoje. Bem sofrer e mal sofrer. Está contido, como eu disse, no capítulo 5º, item 18. É uma instrução trazida por um espírito Lacordaire, creio que seja esta a pronúncia, em Havre, 1863, portanto, há 158 anos. E até 1863, lembremos disso. Mas quando nós vamos ler a mensagem, parece que ela foi escrita ontem. E por um motivo muito simples. Enquanto o mundo avança a passos largos tecnologicamente, ele anda a passos de formiguinha no quesito moral. Vamos à leitura? Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria, mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só.
é necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias, e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Esse texto é magnífico e nos ensina que na terra teremos aflições muitas. Se nós vamos recordando todas as fases que nós passamos, infância, adolescência, juventude, madureza, nós vamos perceber que por inúmeras vezes tivemos dificuldades, tivemos situações que contrariaram os nossos interesses, que nós gostaríamos que tivesse sido inteiramente diferente. Mas tenhamos a certeza, é na dificuldade que crescemos. Quando um pai de família que veio de uma situação social bastante precária, que passou por muitas dificuldades, e ele consegue superar os desafios, consegue estudar, ter um trabalho, constituir família, o maior erro deste pai de família é querer que o seu filho não passe por nenhuma privação como ele passou, facilitando o caminho do filho. Este é o maior erro, porque aquele pai de família só chegou a ser quem é pelas dificuldades enfrentadas, dificuldades não somente enfrentadas, como superadas. Então, nós não podemos querermos impedir que os nossos filhos passem pelas dificuldades, pelos desafios que eles precisam para crescer. E não crescer, eu não estou falando do crescimento físico, que este é inexorável. Eu estou me referindo ao crescimento moral, intelectual, espiritual. Então, nós precisamos deixar de reclamar, de lamuriar, de nos desesperar, de arrancar os cabelos quando nos encontramos em dificuldades. Tenhamos fé.
saibamos sofrer bem. E o que é sofrer bem? É compreender que aquilo pelo qual estou passando é necessário para o meu adiantamento moral. Quando eu tenho esta certeza, eu me fortaleço em coragem, em disciplina. E desta forma, neste fortalecimento, consigo superar as dificuldades, porque eu não vou ficar chorando pelos cantos, eu vou orar, compreender que Deus é perfeito, que Deus nos ama e só quer o melhor para cada um de nós. Portanto, as provas que nos são enviadas, eivadas por vezes, por imenso sofrimento, só tem um objetivo: nos fazer progredir. Então, encaremos a dor, o sofrimento, da melhor forma possível e saibamos sofrer, meus irmãos. A doutrina espírita nos esclarece, nos conforta e nos mostra que o sofrimento faz parte de um mundo de expiações e provas, mas quando superarmos todas as nossas dores, quando conseguirmos olhar para elas como degraus da escada da evolução, então estaremos muito próximos de habitarmos um mundo regenerado. Queridos irmãos, estas eram as considerações da questão do bem sofrer e mal sofrer. Eu falei bastante do bem sofrer, portanto, o mal sofrer é o contrário. O mal sofrer é se entregar. O mal sofrer é se desesperar, se desestruturar quando as coisas não caminham conforme nós planejamos. Mas sabemos que o supremo arquiteto das nossas vidas é Deus, nosso Pai Celestial. Então, se o nosso planejamento muitas vezes deixa a desejar e não se concretiza tal qual imaginamos, tenhamos a certeza que Deus, o supremo arquiteto, tem tudo planejado e sempre a nosso favor. Saibamos reconhecer a bondade infinita do Pai em inúmeras oportunidades na nossa vida e sigamos felizes e contentes, porque a fé, o conhecimento espírita nos fortalece a tal ponto que nós temos condição de ver a dificuldade, o desafio, a superação de uma maneira extremamente positiva, que nos leva a acreditar, não somente acreditar e ter fé absoluta no Pai, mas também em nós mesmos. Tenhamos fé em nós mesmos, somos capazes, nós podemos, nós conseguimos. Porque Jesus mesmo nos disse: vós sois luzes, façam brilhar a vossa luz. Vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais. É claro que ele estava se referindo ao nosso futuro glorioso, ao futuro que espera a cada um de nós. Tenhamos a certeza, confiemos em Deus, confiemos em Jesus, médico de nossas almas, e sigamos adiante, sofrendo bem, já que não podemos nos esquivar do sofrimento, porque é uma característica deste mundo de provas e de expiações. Mas saibamos sofrer bem. Este é o recado que o Evangelho nos trouxe nessa noite de sexta-feira. Agora, vamos à questão do Livro dos Espíritos. Se vocês têm, quem está seguindo as nossas lives, sabe que nós estudamos o Livro dos Espíritos aqui
na sequência. Então, nós ainda estamos falando do livro segundo, dos 3 reinos da natureza, que eu sempre enfatizo, não é? Mineral, vegetal e animal. Entretanto, a doutrina espírita nos coloca no reino animal, faz uma divisão. O reino animal inferior e o reino animal superior, onde habitam nós, os humanos. Então, a questão de hoje é a 594A e diz o seguinte: existem animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem. Então, Kardec pergunta, né? Na pergunta anterior, ele questionou se os animais tinham linguagem. E os espíritos responderam que linguagem por sílabas, palavras, não, mas eles têm a linguagem deles. Mas Kardec indaga aqui se aqueles animais que não têm voz, parecem mudos, se eles também eles seriam destituídos, desprovidos, não teriam linguagem. E os espíritos nos respondem: compreendem-se por outros meios. Então, os animaizinhos que não possuem voz, eles se compreendem, eles se comunicam por outros meios que não o som. E continuam: vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? Com certeza, os gestos, o olhar, as comunicações não verbais, não é? E eles continuam: e dos mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Olha que interessante. Então, os animaizinhos, a despeito de não terem voz, de não saírem som, né? Não terem som para se comunicarem, eles vão exprimir as suas sensações de outras formas que nós, seres humanos, sequer imaginamos. E continuam: pensas que os peixes não se entendem? Olha que interessante. Nós já pensamos se os peixes se comunicam? Será que nós já paramos para pensar nisso? E os espíritos superiores nos garantem que os peixes também se entendem. Eles se comunicam entre si. O homem, continuando, o homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo de suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Bem, então, o que é que nós deduzimos desta questão elaborada por Allan Kardec aos espíritos superiores? Nós deduzimos que ainda que os animaizinhos não se comuniquem por sons, eles terão sim a sua forma, a sua linguagem, a sua forma de se comunicarem, de se fazerem entender entre seres da mesma espécie. Então, é claro que da linguagem dos animais para a linguagem dos seres humanos existe um verdadeiro abismo, porque a linguagem humana, ela é riquíssima e quanto mais estudarmos, de melhor forma poderemos expressar as nossas ideias em palavras, ou mesmo também na linguagem escrita. Então, a poesia, fazer um poema, é elevar a linguagem de forma superlativa, trazendo a beleza da forma, não é? Na comunicação. Meus amigos, eram então essas as considerações de hoje. Então eu quero convidar a cada um de vocês que estão acompanhando esta live que possamos juntos rendermos
a nossa homenagem a Maria de Nazaré. Assim, juntemos os nossos corações, fechemos os nossos olhos físicos e materiais para fazermos a prece endereçada a Maria. E neste momento, cada um em seu lar está se afinizando, se ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Alegremos os nossos corações e assim, fechando os nossos olhos, oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será para todo sempre. Graças a Deus. Meus amigos, um ótimo final de sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. E fiquem conosco todos os dias às 18 horas, na hora da Ave Maria. Sempre tem alguém aqui, um trabalhador da casa, levando a todos que puderem acompanhar a palavra espírita, o ensinamento da codificação kardeciana, para que a nossa vida flua melhor, para que tenhamos fé, para que acreditemos em nós e sigamos adiante. Então hoje fui eu, Vânia, que fiz a live. Amanhã, Ezequiel, domingo, Arielle. Segunda eu retorno. Terça e quarta, Sérgio. Quinta, Ezequiel e assim sucessivamente. Meus amigos, uma alegria estarmos juntos. Recebam um abraço fraterno, cheio de carinho. E até a próxima. Fiquem com Deus.